boa tarde a você, telespectador da TV Osasco e de todas as TVs do Sistema CESP. É uma satisfação tê-lo novamente aqui no programa PM a Comunidade, o seu canal de comunicação com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. E hoje nós temos a honra de receber aqui o Dr. Paiva, delegado seccional de Carapicuíba, Dr. Marcelo, seu assistente. Nós iremos tratar de um assunto bastante relevante para você que no dia a dia tem a opção de adquirir alguns produtos do nosso mercado. Nós vamos falar sobre receptação. Receptação é um crime e que cada vez mais tem afetado a segurança pública do nosso Estado. Nós temos diversas situações em que os bens são subtraídos, seja por roubo ou por furto, e acabam sendo repassados para outras pessoas de uma forma indevida, ao que nós chamamos de receptação. Então, as minhas boas-vindas ao Dr. Paiva, Dr. Marcelo, muito obrigado por aquecerem o nosso convite para aqui estarem. E para você da região de Osasco, para você da região metropolitana, o Dr. Paiva vai fazer uma locução sobre um programa, sobre uma campanha que nós, da Polícia Militar e da Polícia Civil, em conjunto, iremos fazer na grande São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, justamente contra esse crime de receptação. Hoje, portanto, estamos fazendo o lançamento dessa campanha aqui na região metropolitana de São Paulo. Dr. Paiva, minhas boas-vindas ao senhor, suas primeiras palavras, por favor. Muito obrigado pelo convite, coronel. Muito obrigado, boa tarde a todos os ouvintes. É muito importante que a comunidade, a população tome conhecimento, né, desta campanha que está se iniciando hoje, da Polícia Civil e Polícia Militar, no sentido de mostrar à população os malefícios de quando a pessoa acaba adquirindo, principalmente um aparelho celular em algum estabelecimento que não seja legalmente constituído, ou comprar algum celular em alguma banquinha de rua, ou objetos, peças, porque com certeza a probabilidade de esses equipamentos, esses aparelhos, essas peças terem origem criminosa é muito grande. E para a receptação, com certeza ele há de vir, como o coronel Ernesto deixou bem claro, do seu crime antecedente, que seria o furto ou roubo. E nós até dizemos que a própria vítima pode ser você, porque quem acaba adquirindo esse tipo de equipamento, com certeza vai estar contribuindo para o aumento da criminalidade. E a campanha visa justamente isso, é mostrar o cuidado que a população deve ter, os consumidores devem ter na aquisição desses equipamentos. Obrigado. Doutor Marcelo, o senhor poderia acrescentar alguma coisa? Suas boas-vindas, as minhas boas-vindas, o seu bom dia, nossos telespectadores. Eu que agradeço, coronel, a todos também que nos assistem, né? Em complemento às palavras do Dr. Paiva, nosso delegado seccional de Carapicuíba, só gostaria de acrescentar, né, a questão técnica envolvendo o crime de receptação. O Dr. Paiva acentuou que é um crime diretamente relacionado ao furto, como também ao roubo, mas que tem uma conexão direta com esses crimes, porque acaba sendo o destino de muitos produtos, né, furtados e também roubados, né, que chegam ao mercado clandestino. A receptação é também um crime patrimonial, mas que, em razão da pequena pena prevista ao crime, né, não recebe a reprovação que a sociedade aguarda, que a sociedade tanto espera. A pena mínima prevista para o crime de receptação, pena de 1 ano, autoriza, se assim entender o juiz, que é o caso, autoriza a suspensão do processo, aplicando ao autor da receptação algumas medidas, né, ou condições a serem cumpridas durante um período de prova. Ao final desse processo, cumpridas as condições, o processo é simplesmente extinto, né, dando-se por cumprida integralmente a pena. Se eventualmente não for ele beneficiado pela suspensão, a lei também autoriza, pela quantidade da pena máxima, a substituição da privação de liberdade por uma pena ou mais de uma pena restritiva de direitos. O que, no final das contas, me parece, né, acaba sendo aí um fator a estimular, né, o receptador, porque ele pode ter a impressão de que, ainda que pratique o crime,
não será ele punido, né, dando-lhe a sensação de uma certa impunidade, né? É exatamente contra isso que a Polícia Civil, e aí, sobretudo, a Delegacia Seccional de Carapicuíba, vem atuando, né, para reprimir de uma forma mais pontual e, obviamente, eficiente a prática dessas infrações, que alimentam, sobretudo, os crimes patrimoniais de um modo geral. A gente tem acompanhado os índices criminais de uma forma bastante relevante, com reuniões envolvendo as três polícias, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, são aquelas que atuam de uma forma mais eficiente e eficaz no combate à criminalidade, porque são aquelas que estão mais próximas ao delito em si. Mas, na verdade, não são esses únicos atores que impedem o acontecimento dos crimes. Né? Todo mundo tem a sua contribuição, a própria Constituição Federal estabelece, né, que é um direito, mas quase que um dever de todos, né? Todos estão envolvidos pela segurança pública. E nós temos também as leis que são levadas a efeito pelo Poder Judiciário, mas que são construídas pelos nossos representantes legais, nossos deputados, nossos senadores, deputados federais, principalmente os senadores. E nós estamos observando que os índices criminais, embora tenham sido reduzidos no ano passado, no ano de 2015 em relação a 2014, nós tivemos essa expressiva redução em todos os indicadores criminais na região, no estado de São Paulo. Isso foi bastante divulgado pelo nosso secretário de Segurança Pública. Nós observamos que somente as ações das polícias não são suficientes para coibir a criminalidade. As leis, como o senhor bem colocou, elas são um desestímulo a quem pratica o crime. Gostaria de saber um pouco mais do que os senhores enxergam no dia a dia, fazendo o registro das ocorrências, que é um primeiro passo, mas principalmente acompanhando os inquéritos policiais, até os processos quando são as flagrantes, quando são instaurados. Como é que o que os senhores percebem da ação delituosa em si? Como é que o criminoso tem se comportado? Tanto no crime originário, que é o roubo, o furto, como o senhor bem colocou, mas também na própria receptação, né? Como é que é mais comum, está mais comum? A gente sente, os senhores sentem que a falta de uma lei mais dura tem trazido mais delitos para a sociedade? Como o doutor Marcelo deixou bem claro na sua explanação, nós temos notado exatamente isso. O criminoso não tem se intimidado pela quantidade de pena que lhe é aplicada, e ele retorna rapidamente às ruas, passando aquela impressão que realmente o crime compensa. Isso até mesmo no flagrante, né, doutor Marcelo? O senhor falou que é uma pena muito pequena, portanto, logo de imediato já existe uma possibilidade dele nem ir efetivamente preso, né? Mesmo preso em flagrante. Sem dúvida, né? Quer dizer, o delegado de polícia aplica a lei, né? Exatamente dentro dos seus limites, né? E por conta disso, noticiado um flagrante envolvendo uma receptação, o delegado de polícia, né, se vê obrigado, obviamente, né, se presentes as circunstâncias que a lei autoriza, se vê obrigado a arbitrar a fiança, né, e a conceder a liberdade de imediato. O que inspira, me parece, né, na prática, inspira essa sensação de impunidade, porque o receptador, ele sabe, ele conhece a lei, né, e ele sabe que, se eventualmente for preso em flagrante, terá o benefício, desde o seu primeiro momento e também no curso do processo, né, e que, em razão disso, em pouco tempo ele volta a praticar delitos. Se não a receptação, algum outro delito relacionado à receptação, por exemplo, os crimes contra o patrimônio de um modo geral. A gente tem uma atividade recorrente nos finais de semana, que é tentar evitar que haja repercussão dos bailes funk. A questão não é o baile funk, mas é a repercussão do baile funk, né? Ou seja, a perturbação de sossego, o consumo de drogas, até mesmo os crimes sexuais, que acontecem muito vinculados a esses movimentos culturais, vamos assim dizer, como nós temos que chamá-los, porque são movimentos culturais realmente. E a gente tem notado, a Polícia Militar tem notado o grande número de
veículos abandonados nas proximidades de baile funk. Isso é uma coisa recorrente e quando conseguimos prender em flagrante, a gente sabe que muitos desses veículos são furtados ou roubados, a maior parte deles furtados, meramente para o uso naquele momento, né? Para chegar lá ostentando um carro novo, um carro diferente, depois ele é abandonado ali. É um comportamento que eleva os problemas sociais, eleva a criminalidade e que muitas vezes ele não encontra respaldo legal para ser coibido com uma forma mais assintosa, vamos assim dizer. É isso também que a Polícia Civil nota dessas situações? Com certeza, coronel. Isso nós temos notado bastante e tem se desenvolvido um trabalho no sentido de coibir desmanches, fazendo visitas periódicas a essas lojas que trabalham com esse tipo de material, para justamente se evitar que esses veículos, produtos aí de furto ou roubo, acabem parando em estabelecimentos aí inescrupulosos e que acabam ofertando esse tipo de material. Nessas operações, tem alguma característica importante para ser passada para os nossos telespectadores? O que ele tem que evitar? Quais são as lojas que ele tem que evitar, vamos assim dizer? Quais são as características para ele identificar um produto quando ele não tem uma origem definida, uma origem a ser rastreada? O importante é que sempre se procure uma loja legalmente constituída, que ele tenha nota fiscal daquilo que ele está comprando. Isso já é um indicativo de que ele está comprando uma peça de origem lícita. Quando você acaba comprando em algum estabelecimento que não é devidamente cadastrado pela prefeitura, não tem alvará, já é um indício de que possivelmente você pode estar adquirindo algum material aí de origem ilícita. Doutor Marcelo, você tem alguma coisa para acrescentar? Acho que isso é importante, né? Quer dizer, o receptador é aquele que adquire um produto de origem ilícita, né? Sem conhecer a procedência daquele bem. Ao adquirir o produto nessa condição, ele está alimentando, né, o universo dos crimes contra o patrimônio, né? Ele se torna uma parte importante dentro dessa cadeia, né? Então é importante que o ouvinte, que o telespectador tenha consciência disso, né? O receptador não é só aquele que frequenta um desmanche, que frequenta uma loja de aparelhos celulares sem comprovação de origem, mas também aquele que numa ação, muitas vezes sem consciência, né, acaba também participando desse universo, por exemplo, comprando um aparelho, um DVD, né, comprando joguinho, um CD, um joguinho, né? Quer dizer, que é muito comum, né, nesse também, comércio, né, em que a gente observa nas grandes cidades. E esse tipo de comércio é um forte indício, né, de que a origem daquele produto é uma origem também ilícita, o que torna o adquirente desse produto inevitavelmente um receptador. Eu acho que esse é um ponto muito importante e a gente vai fazer um breve intervalo agora. No próximo bloco, vamos tratar um pouquinho mais da sua ação. Você, consumidor, que muitas vezes acha que está fazendo o melhor negócio do mundo, mas na verdade você está cometendo um crime. Acho que isso é muito importante a gente ressaltar. Fique com a gente, voltamos em seguida com mais uma parte do programa PM e a Comunidade. Até já. Retornamos então com mais um bloco do nosso programa PM e a Comunidade. Hoje está tratando sobre o tema receptação, o crime de receptação, e aqui na companhia do Dr. Paiva, delegado seccional de Carapicuíba, e do Dr. Marcelo, seu assistente, e a gente estava conversando no bloco anterior justamente das ações que você, consumidor, acaba realizando que podem ser enquadradas como crime de receptação. Você acha que está fazendo o melhor negócio do mundo. Aquela pechincha quebrou a tela do celular, eu passei naquela lojinha,
uma loja até que você já fez alguns reparos, de repente tem uma oferta lá de uma tela de celular que na autorizada custa R$200, lá está sendo por R$50. Doutor Marcelo, é mais ou menos isso que acontece na prática, não é? Esse é um grande problema que a gente observa, né? Quer dizer, em muitas situações, o indivíduo, a pretexto de adquirir um produto por um menor preço, acaba aceitando o risco do negócio, né? Acaba também praticando uma receptação, né? E aí está o grande problema, né? Isso era um pouquinho dramático, acho que dramático, mas realista. Essa tela desse celular que está sendo vendido a R$50 pode ter sido subtraído de uma outra pessoa, inclusive com mortes. Nós cansamos de ver nas televisões abertas, nos programas sensacionalistas, que infelizmente são as nossas fontes de informação mais chocantes, cenas de pessoas que perdem a vida, jovens muitas vezes, que são mortos, porque entregam o seu celular, ou relutam em entregar o seu celular, e são mortos pelos, também, muitas vezes, jovens infratores, que não medem as consequências dos seus atos. Então, essa telinha de celular que você está comprando aí, que custa 1/4 do preço da autorizada, pode ter custado a vida de alguém em outro lugar. E, infelizmente, essa é uma realidade que tem que ser tratada aqui, tem que ser colocada aqui. Tem, sim, culpa nessa história toda quem se vale dessa alternativa de comprar produtos de baixo preço. Você está entrando no mesmo caminho de quem fez o roubo lá. A justiça não acha isso. A justiça acaba penando de uma forma muito mais branda. Mas, na verdade, você está no mesmo caminho de quem fez essa outra ação. Você está levando a vantagem em cima de uma vida de alguém que foi perdida, talvez, em outro lugar. Isso serve para celular, serve para moto, serve para carro. Doutor Paiva, acho que tem alguns dados, né, de operações que a Polícia Civil fez, de investigação, conseguindo apreender diversos materiais que foram alvo de crime e seriam repassados a receptadores. O senhor pode falar um pouquinho para nós? É importante frisar que nós temos realizado algumas atuações de campo de polícia judiciária, especificamente no combate aí à receptação de celulares, e nós temos aí em toda a Grande São Paulo, a Macro São Paulo, apreendido em média 1.000 a 1.200 aparelhos de celulares mês, o que é uma grande quantidade. E esses aparelhos, evidentemente, que vão ser objetos de investigação para que seja constatada a origem, se lícita ou ilícita deles. Você, telespectadora que está aí fora da região de Osasco, que está em Guarulhos, está na região da metropolitana de São Paulo, ou mesmo no interior, saiba, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Técnico-Científica tem como determinação principal a redução dos índices criminais, de roubo principalmente, que são os índices que estão nos afetando com maior intensidade no momento. E o roubo de celular ainda é o principal, o celular ainda é o principal produto roubado em todas as regiões do estado. Por isso, a ação feita na DEMACRO, que é a delegacia que coordena, a divisão que coordena todas as polícias, todas as delegacias de polícia civil na região metropolitana, e também, creio, em todo o estado, né, doutor? Acho que isso é uma determinação do doutor Youssef, nosso delegado-geral de polícia. Acredito que ele tenha estabelecido essa prioridade em todas as regiões do estado, não é isso? Correto. É uma meta do nosso delegado-geral, doutor Youssef, nosso diretor, doutor Albano, né, esse combate incessante a esses crimes patrimoniais, que acabam desembocando, vamos assim dizer, numa violação à própria integridade física e à vida das pessoas. Porque quando o marginal vai para furtar um veículo, principalmente o roubo, onde há violência contra a pessoa, ele acaba, às vezes, ferindo gravemente a pessoa ou até mortalmente. Então, existe realmente essa determinação de que se dê um combate efetivo a esse tipo de delito.
E lembrando, né, telespectador que está nos assistindo em todas as regiões de São Paulo, que todo lugar, a gente não tem, é difícil encontrar um município no nosso estado que não tenha um lugarzinho lá que vende também produto pirata, né? Produto pirata, às vezes contrabandeado, às vezes produzido dentro do próprio estado ou dentro do Brasil mesmo, aquelas fitas, não existe mais fita, né? Estou revelando a minha idade aqui, né? Os DVDs piratas, as cópias que são vendidas muitas vezes em banquinhas espalhadas ou mesmo nas lonas jogadas no chão, que é o jeito mais fácil, joga lá uma lona no chão, e chegou o antigo Rapa, né? Chegou a fiscalização, junta tudo, sai correndo e vai para outro lugar. Você também está contribuindo para o aumento da criminalidade, porque também esse é um produto pirateado, também incorre no mesmo crime e receptação, correto, doutor? Concordo. Eu vou um pouco mais além, né? Quer dizer, guardadas as devidas proporções, eu entendo que o receptador é tão criminoso, né, quanto aquele que, empunhando uma arma de fogo, exige a entrega de um celular, exige a entrega de um veículo, de uma motocicleta, né? Por conta disso, reafirmo, né, que a punição prevista por receptador ela é desproporcional, em favor do criminoso, né, em desfavor da sociedade. A grande verdade me parece ser essa. E a gente tem que entender que, mais uma vez, alguém da sociedade, muitas vezes, que não tem a mínima vontade de ser um criminoso, ou acredita que não está cometendo nenhum delito, mas, na verdade, está colaborando para uma cadeia de delitos muito mais graves que estão atrás dele. Acho que isso que é importante a gente frisar aqui, porque eu estou lá na minha casa, quebrou meu DVD. Eu vou lá naquela lojinha que eu sei que tem um precinho camarada e acabo substituindo uma peça ou trocando o próprio DVD. De onde veio esse DVD que eu estou comprando? De onde veio esse celular que eu estou comprando mais barato? Acho que essa é uma pergunta que você tem que fazer. Você, pessoa do bem, você cidadão do bem, tem que se perguntar, de onde está vindo esse produto que eu estou comprando? Por que custa tão barato? Acho que isso é o principal, né? Doutor Paiva, a gente conversa muito, né? Tenho a satisfação de estar aqui com o Dr. Paiva há muito tempo na nossa região de Carapicuíba. Ele que é uma referência na região aqui, para nós como delegado seccional, como uma pessoa íntegra, uma pessoa de extremo valor e colaborativo conosco. A gente conversa muito sobre educação, né, doutor? O quanto isso interfere, na verdade, nas relações sociais hoje, né? A falta da educação, a falta dos valores. É verdade. Nós temos conversado muito sobre isso e os anos têm mostrado que, infelizmente, a educação, eu costumo dizer que começa em casa, começa no seio familiar. E nós temos notado que justamente essa desagregação, né, do seio familiar, das famílias, acabam contribuindo e muito para que essa pessoa vá desembocar na criminalidade. Nós temos notado justamente isso nas escolas, né, o desrespeito ao professor, coisa que algum tempo atrás não se via. O respeito que se tinha para a figura do pai, da mãe, do educador, do professor, do policial, hoje nós já não encontramos isso com muito mais frequência como nós vimos no passado. Então eu entendo que, além dessa parte criminal, eu acho que os governos têm que focar muito na educação, né? É um trabalho de longo prazo, mas eu acho que só assim é que, com o passar do tempo, nós vamos conseguir mostrar para a população o caminho a ser seguido, o caminho do bem e o caminho da lei. Doutor Marcelo é professor, né? Acredito que ele veja nos nossos jovens hoje uma situação, assim, não vou dizer complicada, mas uma situação bastante preocupante. Sem dúvida, né? Na linha do que o Dr. Paiva está dizendo, né? O que eu percebo é que há na sociedade, de modo geral, uma falta de referências, né? E por conta dessa falta de referências e valores, as pessoas, sobretudo os mais jovens, né, acabam fazendo suas opções
muitas vezes as mais cômodas, né, as mais fáceis, num certo contexto, não se dando conta de que muitas dessas opções violam a lei, né? E é exatamente isso que o receptador, que na essência não é alguém que representa, né, um criminoso na sua essência, mas que em razão, né, de uma opção inadequada, mas sobretudo porque movida por um interesse de vantagem, por pagar o menor preço, acaba não se dando conta da gravidade desse seu comportamento, dessa sua opção, porque isso tem uma série, né, de desdobramentos, né? Quer dizer, a sua ação impensada, talvez não para si, mas de um modo geral ela acaba tendo, né, ou sendo um fator de contribuição para outros crimes, né, muito mais graves. A gente podia dizer que as opções mais fáceis, mais baratas, nem sempre são as melhores, né? Tem alguma coisa por trás que pode estar sendo escondida da gente. Bom, eu agradeço. Nós vamos encerrar por aqui essa primeira parte, a primeira parte que vai para toda a CESP. Você, dos 60 canais da rede ACESP, fica a partir de agora com a sua programação normal. E você, da nossa TV Osasco, da rede RGO, permanece com mais a segunda parte do nosso programa PM a Comunidade, agora ao vivo, e já peço a você, participe pelo WhatsApp 958-935-075, estaremos aqui respondendo as suas perguntas, gostaríamos da sua participação, da sua comunicação, falar aquilo que você sente, aquilo que nós podemos, da Polícia Militar, da Polícia Civil, que aqui hoje está presente, pode fazer para ajudar para melhorar a sua vida, a sua segurança pessoal. Muito obrigado e aguardamos você ainda aqui conosco no próximo bloco do PM a Comunidade, o seu canal de comunicação com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Estamos de volta com o programa PM a Comunidade, agora para a nossa região de Osasco, você, telespectador da TV Osasco e da rede RGO. E continuamos aqui com o Dr. Paiva, com o Dr. Marcelo. E antes da gente voltar ao nosso tema, que foi tratado ao longo da primeira parte do programa, que é a receptação, eu gostaria só de compartilhar com você, telespectador, como temos feito já há algum tempo, as dores da nossa polícia. Hoje, numa ação, eu vou dizer uma palavra forte aqui, uma ação terrorista na nossa região de Santos, um grupo de infratores armados, fortemente armados, fizeram um roubo a um local de distribuição, saída de Calforte, né? A partir do dia 4 de abril. Foram enfrentados pela Polícia Militar, por policiais militares que estavam patrulhando as ruas, como fazem 24 horas por dia. E, infelizmente, nós tivemos hoje a morte de 2 policiais militares. Eu acabei de ser informado agora da segunda morte. O soldado Leonel Almeida de Carvalho já havia falecido no meio da manhã, vítima de disparos de fuzil, quando trabalhava ao lado do seu parceiro de serviço, o soldado Alex de Souza Silva, que também foi alvejado, estava sendo atendido e operado, mas infelizmente também veio a falecer. Então hoje a Polícia Militar perde 2 heróis, 2 pessoas que dedicaram a sua vida a você, cidadão. Porque nós, da Polícia Militar, nós fazemos um juramento de defender a sociedade com o sacrifício da própria vida, se for necessário.
E o soldado Leonel, o soldado Alex, hoje deram a sua vida, o seu bem maior, para proteger você, cidadão. Como fizeram tantos outros policiais militares ao longo desse ano de 2016, 2015 e assim por diante. Então, é com extrema tristeza que hoje nós estamos aqui e sabemos que vamos sair daqui desse programa e vamos para um velório de duas pessoas que, de uma forma exemplar, cumpriram o juramento que nós fazemos, mas não queremos cumprir, que é o de entregar o nosso bem maior, que é a nossa vida, em prol da sociedade. Então eu gostaria de aqui de prestar minhas homenagens pessoais ao soldado Leonel, ao soldado Alex. O soldado Leonel, que mora em Olímpia, trabalhava no 5º Batalhão de Polícia Rodoviária, e o soldado Alex, que mora em Araraquara e trabalhava no 4º Batalhão de Polícia Rodoviária. Eles estavam deslocados do seu local de serviço para fazer uma operação chamada Operação Safra, que é uma operação realizada pela Polícia Rodoviária para proteger o escoamento da safra do nosso interior para o nosso Porto de Santos, para garantir a chegada desses bens até o seu destino final, muitas vezes fora do país. E esses policiais militares morreram hoje, vítimas de infratores fortemente armados, que com certeza não compraram as suas armas naquela banquinha da esquina. Essas armas que eles usaram hoje entraram pela nossa fronteira, algo que eu tenho falado aqui há muito tempo. Eu tenho feito coro com o nosso secretário de Segurança Pública, que diz que enquanto a nossa fronteira não for vigiada como ela deve ser, o nosso policial civil, militar, vai morrer na mão de bandido armado, não com revólver tirado da campanha de desarmamento. O nosso policial morre vítima de tiro de fuzil que entrou pela nossa fronteira de uma forma ilícita e de uma forma que, infelizmente, não cabe nem à Polícia Militar, nem à Polícia Civil fazer esse controle. Nós lidamos somente com as consequências dessa falta de patrulhamento, de policiamento, uma falta de uma política forte do governo federal para fazer o patrulhamento das nossas fronteiras. São grandes, sim, mas alguma coisa tem que ser feita. E hoje, pagou com a vida o soldado Alex, o soldado Leonel, dessa falta de fiscalização nas nossas fronteiras. Desculpe o meu desabafo, desculpe você, telespectador, desculpe aqui o Dr. Paiva, o Dr. Marcelo, mas é algo que nós temos falado há muito tempo nesse programa e que não podemos deixar de falar mais uma vez, agora que 2 policiais militares perderam a sua vida, mais 2 policiais militares perderam a sua vida por causa dessa falta de uma política firme de combate ao tráfico de armamento no nosso país. Bom, desculpem mais uma vez, voltando aqui ao nosso tema, eu registro a participação do Rogério Santos, final do telefone 9117, ele que parabeniza as polícias pelo trabalho em Carapicuíba, fala aqui especificamente da presença de policiais militares na Vila Dirce, mas é o nosso trabalho que está sendo feito já há um bom tempo, né, doutor Paiva? É um trabalho reconhecidamente de parceria, que eu acho que isso que é o fundamental para levar a você, o munícipe da nossa região, uma sensação de segurança dentro daquilo que nos é possível. A Marina Gonçalves, ela pergunta, final do telefone 4276, ela pergunta onde existe maior concentração de venda de produtos roubados, se já existem locais que são de conhecimento da polícia. Acho que os locais que são de conhecimento da polícia, a gente vai lá e tenta fechar, né, doutor? Acho que isso que o senhor pode passar um pouco também dessas informações. Verdade. Das operações que são feitas, né? Inicialmente, gostaria de apresentar, coronel, as nossas condolências às famílias enlutadas que perderam, né, seu ente querido no exercício aí da função, na difícil função de trabalhar nas ruas, né, combatendo a criminalidade. E é evidente que a polícia tem em mente, já mapeados com trabalho de investigação, com trabalho de inteligência, esses locais que costumam comercializar esses produtos
de origem duvidosa, de origem criminosa. Mas, como sempre, o criminoso está sempre mudando de lugar, sempre achando um jeito de tentar burlar isso daí. Então, é um trabalho incessante e constante, né, na busca de localização, né, desses locais, e a fiscalização tem que ser diuturnamente. O próprio Manuel Cardoso fala aqui, né? Ele sempre quer melhor preço, obviamente, a gente sempre quer, não podemos, já custa tão caro as coisas, né? Está tão difícil manter os seus bens, vamos assim dizer, atualizados tecnologicamente. E ele pergunta como não adquirir material furtado. É difícil, né? Porque a gente não tem um selo de furtado, né? E não tem um selo também de genuíno. Nós temos que observar aquilo que o Dr. Marcelo falou, talvez, se eu puder repetir, talvez a questão do valor, de ter a nota fiscal, que o Dr. Paiva já havia falado, né? É isso, mais ou menos? Sim, sim. Inicialmente, só gostaria também de reforçar o meu pesar, né, acompanhando já o que já foi dito, pelo passamento dos policiais militares, que bravamente defendiam, né, a sociedade e que, por um infortúnio, acabaram sendo mortos, né? Voltando ao tema sobre receptação, obviamente o produto ele não vem com um selo de furtado ou roubado, né? Mas há indícios que demonstram a procedência duvidosa desse bem, né? A própria lei ela define quais são esses indícios ou circunstâncias, né? Uma delas é a desproporção evidente entre o preço pago e o valor do objeto, né? Quer dizer, se aquilo for tão patente, né? Quer dizer, se o preço praticado pelo mercado for muito superior àquele que está sendo exigido para o ato de venda, é um fator aí a gerar desconfiança, né? Um outro fator também a ser sopesado é a condição, é a pessoa de quem que oferece o produto, né? Quem está oferecendo aquele produto, né? Quer dizer, em que ambiente aquele negócio é oferecido, quem é a pessoa que está te oferecendo aquele celular por um preço mais em conta, né? Aquele produto, aquela peça de automóvel, aquela peça de uma motocicleta, né? Enfim, são circunstâncias que identificam, ou pelo menos reforçam uma suspeita de procedência ilícita daquele bem. A nossa campanha que estamos lançando agora, eu até pedi para a produção depois lançar o cartaz que vai ser disponibilizado. Está aí o cartaz para você ver, essa campanha que está sendo realizada em parceria DEMACRO e o Comando de Policiamento Metropolitano, a Polícia Militar e a Polícia Civil trabalhando juntos para orientar você, cidadão, para não cometer crimes. A gente sabe que a imensa maioria da nossa população é composta por cidadãos de bem. E, às vezes, o cidadão de bem é levado a cometer um crime, mas tem que ter ciência de que pode evitar, né? Tomando alguns cuidados. Conforme o próprio doutor Marcelo já falou, que observar esses detalhes. O próprio Maurício Campos, que já havia feito uma pergunta parecida também, como saber se o produto que adquirimos é produto de roubo. Então, é observar esses indícios, preço, de quem está comprando, se tem nota fiscal, se não tem nota fiscal. Eu preciso checar essa informação, mas me chegou uma informação que, para celular especificamente, com base no e-mail, já existiria um site que você poderia consultar. Eu vou tentar levantar ainda no decorrer do programa de hoje. Se eu não conseguir descobrir isso no decorrer do programa de hoje, eu vou tentar trazer para o próximo programa qual é esse site. Mas a gente sabe que muitas vezes a boa vontade de quem está comprando, o bom senso de quem está comprando orienta a compra, né? A gente sabe de quem compra, onde compra e quanto paga. Então, acho que isso é importante a gente ter em mente também. A pergunta do Donizete Castro, final do telefone 2994, ele pergunta, doutor Paiva, se ele deve se dirigir a uma delegacia sempre que tiver um objeto furtado. Sim, não tenha dúvida, o registro da ocorrência é imprescindível, né, para que a Polícia Civil possa fazer a devida investigação e conseguir chegar aos seus autores. E com base nos registros de ocorrências que são feitas pela população, a Polícia Militar, por sua vez, através do Infocrim, vai saber a quantidade de delitos que estão ocorrendo naquela região, para que eles possam também
dirigir o seu patrulhamento específico para esse tipo de delito, esse tipo de área. Eu acho importante também, já que nós estamos aqui num programa, esse programa tem o condão ser um programa educativo também. A gente tenta trazer informações que vão ajudar o nosso telespectador a identificar algumas situações. Acho que seria interessante conceituar furto e roubo, né? Porque é uma coisa que para nós que somos da área é bastante tranquila, mas o nosso telespectador poder entender quando é que ele é roubado, quando é que ele é furtado. Então, Marcelo, se eu pudesse... Claro que sim. É bem básico, mas... Claro que sim, né? Bom, o furto é uma ação de subtração, né, de um bem móvel qualquer, e pode se transformar num roubo quando adicionado esse furto o elemento grave ameaça ou violência, né? Portanto, o roubo nada mais é do que um furto com grave ameaça ou violência. É esse elemento que torna o roubo mais grave do que o furto, né? E, em comum, tanto o furto como o roubo alimentam o crime de receptação, né? Quer dizer, são eles que demarcam a origem ilícita desses bens que acabam nas mãos de um receptador. Muito obrigado. Então, você telespectador pode participar conosco pelo WhatsApp 958-935-075. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Aguarde, fique com a gente. Estamos de volta com o programa PM a Comunidade, o seu canal de comunicação com a Polícia Militar, e hoje também aqui contando com a presença da Polícia Civil, Dr. Paiva, nosso delegado seccional de Carapicuíba, Dr. Marcelo, seu assistente, e tem uma pergunta aqui do Juarez Santana. Ele pergunta exatamente como anda a segurança em Carapicuíba, doutor. O que o senhor pode falar? Eu tenho a minha opinião que está bem melhor do que no ano passado e muito melhor que em 2014, mas o que o senhor observa lá no dia a dia? Como o senhor sabe, nós e das nossas reuniões, tanto a Polícia Civil quanto o Militar, trabalhando em conjunto, nós temos conseguido aí reduzir bastante os índices de homicídio, de furto, roubo de veículos, de uma maneira geral, e de roubo outros, que é o que mais preocupa a população, que é aquilo que traz a sensação de segurança. E, inclusive, continuando nesse tema de celulares, é importante frisar o trabalho que nós vemos desenvolvendo em conjunto e estamos fazendo essas operações, atuações de campos específicas, mobile, no sentido de apreender, como nós já falamos no início do programa, esses aparelhos de origem duvidosa, né, para que eles sejam checados e, se realmente forem produto de ilícito, o seu autor ser responsabilidade perante a lei. Essas operações conjuntas, elas têm surtido um efeito bastante imediato, que é retirar o objeto ilícito do fornecimento, vamos assim dizer, né? Tirando do varejo esse equipamento que seria, com certeza, vendido. E é importante que o nosso telespectador entenda que a polícia tem condições, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, afinal é um banco de dados único, ela tem condições de verificar por meio do e-mail do aparelho celular se ele é objeto de furto, de roubo. Por quê? Porque muitas vezes, já há uma determinação dentro do Estado de São Paulo que para registrar a ocorrência de roubo, aliás, nem no Estado de São Paulo, isso é nacional, se não me engano, né? Para registrar a ocorrência de roubo do aparelho celular, o comunicante, aquele que foi roubado, tem que passar o e-mail. Com base nesse e-mail, as operadoras conseguem fazer o bloqueio daquele aparelho e nós, da Polícia Militar, da Polícia Civil, conseguimos verificar qual é a origem. Então, Dr. Paiva, com seus agentes, vai até lá a fiscalizar determinado comércio. Quando ele pega aquele celular na mão, com base no e-mail que está nele, ele tem condição de consultar um banco de dados e verificar de pronto qual a procedência desse aparelho.
Então, isso facilita muito o trabalho da polícia e facilita muito a retirada desse material de circulação. O Jonas aqui coloca a questão do imposto, né? Que nós temos o imposto mais caro do mundo. Uma TV lá fora custa muito mais barato do que aqui. Mas, Jonas, infelizmente, essa é uma ação que não depende da polícia, né? A polícia não vai baixar imposto. E a polícia também não tem como, e você também não tem como usar a desculpa do imposto caro para usar um produto roubado ou furtado. Acho que é aí que entra a nossa educação, que é aquilo que nós já vimos falado, né, dos nossos valores. Eu também acho que alguns impostos são absurdos. Outros podiam até aumentar um pouco mais, mas, por exemplo, eu acho que o imposto sobre armamento poderia ser maior, mas alguns produtos, alguns bens poderiam ter um imposto menor, como já tiveram em outras épocas da nossa economia. Infelizmente, a maior fonte de recursos do nosso governo é o nosso imposto, aquilo que nós pagamos embutido no imposto. Aí vale imposto de renda, vale imposto, os IPIs, os ISS da vida. Essa é a grande fonte de renda do nosso governo. Mas, deixa para lá, isso é outro assunto. Não cabe a nós, cidadãos, escolher comprar algo roubado só porque ele custa mais barato. Aí que entra a nossa consciência, e eu tenho certeza que você, como cidadão de bem, embora revoltado com o valor dos impostos, vai também entender que essa campanha, pedir novamente para ser colocado no ar o nosso folder, nós vamos tentar colocar em diversos comércios, em diversas áreas. Vamos contar com a colaboração dos meios de comunicação regionais para divulgar isso para o nosso cidadão. Esse cartaz, esse impresso vai ser distribuído e vamos tentar fazer chegar a todo cidadão essa conscientização de que a receptação é um crime e você pode colaborar de uma forma bastante direta para que ele não aconteça. Doutor, nós estamos aí com um pouco mais de 5 minutos do nosso final. Eu gostaria que o senhor passasse, talvez usasse esse espaço para fazer um pouco da propaganda do que tem sido feito de positivo na região da sua seccional, que abrange principalmente ali Carapicuíba, Vargem Grande, Cotia, Santana do Parnaíba, Itapevi, Jandira, Pirapora do Bom Jesus e Barueri. Esqueci de alguma cidade? Acho que não, né? Não. Fechou, né? Municípios. Fechou. O que o senhor... Eu acho importante, inclusive complementando o que o senhor acabou de falar a respeito do e-mail, é muito importante, né, que as pessoas anotem o número do e-mail em algum lugar seguro, em casa, porque, via de regra, as pessoas acabam jogando a caixa fora onde vem o número do e-mail, ou acabam perdendo a nota fiscal. Então, digite lá no seu aparelho celular, asterístico, jogo da velha, 06, jogo da velha. Vai aparecer lá o número do seu e-mail. Deixe anotado em algum lugar seguro, porque é muito importante, se você perder seu aparelho, ele for furtado ou roubado, quando do registro numa unidade policial, num distrito policial, na delegacia de polícia, você vai fornecer esse número e o seu aparelho vai ser bloqueado, né, para que o criminoso não possa utilizar esse aparelho. Infelizmente, eles acabam desmanchando o aparelho e vendendo as peças. Daí que, como o Coronel Ernesto, o Dr. Marcelo já explicou, é muito importante, né, que você analise essa desproporção exatamente do preço e valor. Né, uma tela de celular aí, que deve custar aí, de um iPhone em torno de R$1.000, a pessoa te pedir 50, 100, R$200, você está vendo que a diferença é muito grande. Isso já é um grande indicativo que isso daí é produto de crime. Né, e se você comprar, você vai estar alimentando esse ciclo. E, como nós dissemos, a vítima amanhã pode ser você. Das ações lá em Carapicuíba e na região, nós afinal, temos, fazer propaganda. Nós estamos fazendo um bom serviço lá, né? É verdade, Coronel. Nós temos desenvolvido um trabalho aí mensal, né, que é a Operação Mobile, essas atuações de campo de polícia judiciária. Estamos fazendo também a Operação Desmanche.
que é muito importante, né, porque nós somos cercados aqui pelo Rodoanel, onde passam muitas cargas, muito produto de furto, roubo. Eu acho isso que tem contribuído bastante, né, para diminuir sensivelmente aí os índices de furto e roubo na nossa região. Essa sensação de segurança que as polícias tentam entregar para a comunidade é fundamental para a tranquilidade pública. A gente conta na nossa região aqui com o apoio de algumas prefeituras em maior volume e outras em menor volume. A gente sabe que as prefeituras têm passado também por apuros financeiros. É uma situação difícil hoje que o país atravessa, mas dentro daquilo que é possível para as polícias realizarem, elas estão realizando. E acho que é importante para você que está nos assistindo, a gente fala isso sempre aqui, eu falo isso sempre aqui, a integração entre polícia militar, polícia civil, polícia técnico-científica. Está aqui mostrada hoje, fiz questão de trazer o Dr. Paiva para que houvesse o lançamento dessa campanha, que é uma campanha patrocinada, vamos assim dizer, idealizada pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, de uma forma bastante conjunta. Quando eu falo conjunta, é porque nós criamos, inclusive, os nossos departamentos de, vamos colocar assim, de marketing. Já que nós temos isso, nós não temos, mas foram policiais militares e policiais civis que construíram esse cartaz em conjunto, com aprovação. Acho que isso mostra a importância e a grandeza do trabalho que é feito aqui na nossa região, não só na região de Osasco, não só na região metropolitana, mas no próprio estado de São Paulo. Nosso comandante-geral, Coronel Gambaroni, nosso delegado-geral, Dr. Youssef, são pessoas que têm nos dado o caminho da integração cada vez maior. Acho que isso é fundamental. Eu agradeço muito a oportunidade de ter o senhor como parceiro aqui na nossa região, os seus assessores, Dr. Marcelo, Dr. Mauro aqui na região de Osasco, Dr. Dejar na região de Taboão. São pessoas extremamente colaborativas, íntegras, amigas, que nós temos conseguido um trabalho muito grande de levar um pouco mais dessa sensação de segurança. Doutor Marcelo, o senhor gostaria de última mensagem, vamos assim dizer, para os nossos telespectadores? Gostaria de agradecer, né, o convite, né, acompanhar o Dr. Paiva, né, é sempre um prazer estar ao lado do Dr. Paiva, né, agradecer o convite também feito pelo senhor, Coronel Ernesto, né, e reafirmar que essa integração entre as polícias é uma filosofia da nossa seccional, né? O Dr. Paiva, nas nossas reuniões, enfatiza essa importância, né? Então, todos os delegados da nossa seccional, em todas as suas unidades de atuação, seguem, aplicam na prática esse ideal de trabalho implementado pelo Dr. Paiva, né? Com essas palavras, eu me despeço, né? Muito obrigado, Coronel. Eu que agradeço a sua participação. E aqui, chegou de última hora aqui a pergunta da Angélica, se Carapicuíba é mais violenta ou Osasco tem mais casos. Na verdade, Osasco tem mais casos de crime. Isso aí eu posso falar, o doutor Paiva está em Carapicuíba, eu tenho a incumbência de cuidar de uma região um pouco maior, infelizmente, gostaria de ter uma região menor para cuidar também, mas a gente sabe que Osasco tem mais incidência criminal. Por quê? Porque tem mais população e tem mais fatores de risco, vamos assim dizer. A proximidade com São Paulo, aqui em Osasco, é muito mais sentida. Doutor Paiva, sua mensagem final, agradecendo mais uma vez a sua participação. Coronel, eu que agradeço o convite, a oportunidade de podermos aí falar um pouco do que a Polícia Civil tem feito na região, esse trabalho em conjunto desenvolvido, passar essa mensagem justamente hoje, mostrando ao cidadão de bem, que eu acho que esse folder ficou muito bem explicativo, que mostra que aquela pessoa que adquire um produto de origem duvidosa, de origem ilícita, ele vai estar fomentando o furto e o roubo. Então eu acho que essa mensagem ela é muito importante. Mais uma vez, obrigado, Coronel Ernesto, agradeço aí a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Agradeço a você, telespectador, e eu vou
Agradeço as mensagens que chegaram, mas eu vou finalizar com a mensagem da Fabiana Moreira, que ela enaltece aqui os nossos heróis que morreram e ela pede que não esmoreçamos. Tenha certeza, Fabiana e todos os demais telespectadores, que a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Técnico-Científica, a Secretaria de Segurança Pública nunca vai esmorecer. Nós sempre estaremos prontos para defender você naquilo que for possível. Muito obrigado, até a próxima semana.